Eu sou a peste, o conde comeu o empenho. Quanto mais ralo pra caralho, mais sorte eu tenho. E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a ver uma matéria muito importante do conteúdo de português, que é a morfologia. Depois que a gente vê morfologia, eu vou começar a gravar vídeo de outras matérias também para não ficar só em português. Mas vamos lá. Morfologia, classe de palavras. A gente vai começar com substantivo, mas para ficar bem entendido, vamos ver primeiro o que é morfologia. A morfologia é o estudo da estrutura da formação e da classificação das palavras. Ela é agrupada em 10 classes de palavras: substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome, o verbo, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Na prova da PM, eu acho que só caem 8 dessas classes. Se eu não me engano, conjunção e interjeição não caem. Ou advérbio e interjeição. Depois eu vejo direitinho. Então, a gente vai estudar 8 dessas 10. E hoje a gente vai começar com o substantivo. Mas primeiro, o que é um substantivo? O substantivo é a classe de palavra que nomeia os seres em geral, sejam eles reais ou imaginários, concretos ou abstratos. Nesse caso, são substantivos os nomes de lugares, de pessoas, de grupos, de instituições, de ações, de sentimentos, de sensações, etc. Então, o substantivo é aquilo que dá nome a tudo. Classificação do substantivo. O substantivo é classificado através de quatro pares opositivos, podendo ter mais de uma classificação. O que eu quis dizer? Existem 4 pares opositivos de classificação do substantivo. Comum e impróprio, simples ou composto, primitivo ou derivado. E cada um substantivo ele pode ter mais de uma classificação dentro desses pares opositivos. Tá aí o exemplo que fica mais fácil de entender. Luz, por exemplo. O substantivo luz é classificado como concreto, comum, primitivo e simples. Ou seja, dos 4 pares opositivos, ele pega cada um ele pega uma classificação. Depois que a gente vê os pares opositivos, isso vai ficar um pouco mais claro. O primeiro par opositivo é simples e composto. O simples é aquele substantivo formado por um único radical, formado por uma única palavra, é bem fácil. Gato, telhado, piso, sapato, etc. Tem só um radical. O composto é aquele que carrega consigo mais de um radical, ou seja, beija-flor, passatempo, paraquedas tem mais de um radical, então ele é composto. O próximo par opositivo é o comum e o próprio. O comum é aquele que nomeia os seres de uma forma mais geral, mais abrangente. Casa, que tem vários tipos de casa. Flor, que engloba todas as flores, água, montanha e etc. O próprio, ele refere-se a um único ser determinado daquele grupo. Ou seja, São Paulo, do substantivo cidade, que seria o comum, São Paulo seria uma cidade própria, um substantivo próprio, porque está se referindo à cidade de São Paulo. E o substantivo próprio ele é sempre escrito com letra maiúscula. Nos exercícios é bem fácil de identificar ele por causa disso. Ele é sempre escrito com letra maiúscula. Então é um nome que determina uma pessoa, nome de gente, ou nome, você tem um bicho de estimação, você dá um nome para ele. Por exemplo, o meu chama Hat, então Hat é um substantivo próprio, porque dentre os cachorros ele nomeia aquele cachorro. Entendeu? Concreto ou abstrato. Refere-se aos seres propriamente ditos, o concreto, independente da sua existência real. O substantivo concreto, o ser não precisa existir no mundo real para ele ser concreto. Ele tem que existir por si na sua cabeça. Por exemplo, quando você fala saci, você imagina lá o saci com uma perna só, o gorro vermelho, etc. Mesma coisa com bruxa, com Deus, mesa, nuvem, trovão, são coisas que você pode pegar, coisas que você pode sentir fisicamente, mas também são coisas que existem por si. Falou o nome, você já sabe o que é, você consegue imaginar aquele ser
propriamente dito. O abstrato, ele se refere a ações, a qualidades ou estados tomados como seres. Ele serve para nomear as coisas que não existem por si. Por exemplo, carinho, felicidade, pobreza, gesto, saudade, elas não existem sozinhas. Essas emoções não existem sozinhas. O carinho, normalmente você fala em carinho, você pensa em carinho, você imagina duas pessoas se acariciando e etc. São coisas que não existem por si, elas dependem de alguma coisa para ela existir. Mas para ficar um pouco mais fácil de entender essa, que eu acho que é a mais chatinha, o concreto são coisas que você pode ver, que você pode sentir fisicamente, ou que falou o nome você consegue imaginar aquele ser. O abstrato normalmente ele se refere a ações ou qualidades ou defeitos, sentimentos, etc. Substantivo primitivo refere-se àquele que não se origina de nenhuma outra palavra da língua. É aquele que ocupa a posição inicial numa fila de palavras. O substantivo primitivo é aquele que a palavra que ele se refere é a primeira numa lista de palavras. Com os exemplos fica fácil de entender. Tá os exemplos de substantivos primitivos aí: lápis, laranja e médico. O derivado é aquele que se origina de outra palavra. Ou seja, o exemplo aí: lapiseira, que vem de lápis, laranjada, que vem de laranja, e medicina, que vem de médico. Isso é bem simples de entender. Os pares opositivos, para você guardar bem, você tem que decorar os pares opositivos, porque fica mais fácil de você classificar o substantivo depois. Ou ele é comum, ou ele é próprio, ou ele é simples, ou ele é composto, ou ele é primitivo, ou ele é derivado, ou ele é concreto, ou ele é abstrato. Tem alguns substantivos que não aceitam determinadas classificações. Normalmente é com concreto e abstrato. Alguns não aceitam, mas é bem raro de acontecer. Tá aí alguns exemplos de classificações. Livro é comum, é concreto, é primitivo e é simples. Se fosse livraria, seria seria derivado, porque vem da palavra livro, só para ficar mais entendido aí. Deus é próprio, é concreto, é primitivo e é simples. Guarda-chuva é comum, concreto, primitivo e composto. Se tivesse alguma emoção, por exemplo, amor, o amor seria abstrato, porque trata-se de um sentimento. Só lembrar isso é bem fácil, não tem segredo nenhum não. Então, pessoal, é só isso. Eu estou com pouco tempo, como eu expliquei no último vídeo, então estou gravando com um pouquinho de pressa. Mas se ficar qualquer dúvida, é só deixar aí no comentário, que se precisar eu até regravo depois com um pouco mais de calma. Mas eu acho que vai dar para entender, essa primeira parte é bem tranquila. Então é isso aí, deixe suas dúvidas, divulguem o vídeo, se inscrevam no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E é isso aí, Forcion. Até a próxima.